Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitar que você está de pé, abre a sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Gu, você já conhece, né, Gu? Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, está na tela ali, ó. Vamos ler junto, irmãos. Está escrito assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde já debrucei-me algumas vezes durante essa trajetória servindo ao Senhor, onde também já me esbaldei no debruçar por algumas vezes, na hora de meditar, e aí isso acaba se transformando num alimento sólido, forte, e é muito bom meditar na palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor Deus tem direcionado ao meu coração a respeito dessa palavra. A nossa juventude, através da sua liderança, orando ao Senhor, sentiram-se inspirados e direcionados por Deus a colocarem esse texto, a usarem este texto como embasamento para o cultuar ao Senhor desta noite. E vocês já puderam observar toda a forma alusiva, eu diria até que lúdica, né? Que está montado aqui durante este culto, dentro deste templo. Ali na entrada, eu não sei quem que acertou o alvo ali. Eu precisei de 2 vezes, só na segunda que eu consegui acertar lá. O objetivo é muito simples, apesar de ser extremamente importante, mas é de que fique bem claro na nossa mente, e que não fique somente no campo da mente, mas que desça também para o nosso coração uma verdade muito importante e relevante para as nossas vidas, que é o fato de Jesus ser o alvo do nosso existir, da nossa existência, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Mas o texto escolhido, ele se inicia no verso 1 do capítulo 12, utilizando uma linguagem, e essa linguagem, ela indica, ou ela aponta, primeiramente, não para o que ele vai falar, mas para o que ele já falou. Então, o texto se inicia assim, olha: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando você lê esse pequeno trecho, ele arremete ao que ele acabou de apresentar no capítulo de número 11. Então, antes de a gente falar do que está no capítulo 12, dos versos 1 e 2, que é o texto que vamos usar essa noite, nós precisamos dar uma olhadinha no que está lá no capítulo 11. E o capítulo 11 é um dos capítulos que é mais conhecido do crente. Todo mundo, acho que se eu fizer um pequeno exercício aqui de
perguntar para a igreja o que é que está escrito no capítulo 11, dificilmente, exceto aqueles que não frequentam a escola bíblica dominical, é que não vão acertar. Eu acredito piamente que a grande esmagadora maioria dos irmãos vão lembrar do texto. Por exemplo, está escrito lá no capítulo 11, verso 1: ora, aí um responde aqui, outro responde ali. A irmã Giovana foi abençoada por Deus, usada como instrumento para te ajudar. O que está escrito lá no verso 1? Ora. E a prova das coisas. Então o capítulo 11 ele vai falar sobre a fé. Se o capítulo 11 vai falar sobre a fé, está falando sobre fé, e o capítulo 12 começa falando do capítulo 11, então o tema do capítulo 12 também é a fé. Ele continua o assunto, só que ele encaminha para uma conclusão. É como mais ou menos assim, Maxwell: se 2 mais 2 são 4, e se 3 mais 3 são 6, portanto, 4 mais 4 são 8. Ele apresenta uma lógica, ele apresenta um raciocínio, ele apresenta um argumento. E depois de apresentar e fundamentar aquele argumento, ele encaminha para o capítulo 12. E no começo do capítulo 12, ele culmina na onde ele queria chegar. Eu não entendo nada de mecânica, Felipe. Aquele dia, inclusive, que te liguei, né? Fiz uma chamada de vídeo. Falei: Felipe, está fazendo um barulho aqui, assim, assim, assado. E o Felipe com uma chamada de vídeo, que era um domingo à tarde. Eu tinha uma viagem para fazer no dia seguinte. E ele, através da chamada de vídeo, foi me indicando. Falou: pastor, é ali, ó, tá balançando, pega ali a chave tal, que vai dar certo. E deu certo, viu, Felipe? Graças a Deus, fui e voltei em paz. Mas assim, eu liguei para ele para fazer uma pergunta. Falei: Felipe, está fazendo tal barulho assim no meu carro. E aí ele começou a dar a resposta. Só que antes de chegar no fim da resposta, antes dele apresentar, ele apresentou um argumento. Ele falou: pastor, normalmente esses carros dessa marca, desse ano, eles trabalham com um conjunto de assim, assim, assado. Ele tem um braço numa ponta, um braço na outra, e aí no meio vai uma... Ele deu uma explicação rápida para mim, para no final ele dizer: por isso que você precisa apertar aí, porque senão... Ah, tá, obrigado, Felipe. O texto em que nós estamos aqui debruçados tem a mesma conotação, indica o mesmo caminho. Então a gente precisa dar uma olhadinha no capítulo 11, porque o capítulo 11 é o famoso, ou a famosa galeria dos heróis da fé. É onde está elencado os nomes dos homens que fizeram proezas, se eu posso assim qualificar, pela fé em Jesus. Aleluia. E eu queria que você olhasse comigo. Por quê? Por que é importante? Porque ele está dizendo que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. E muito provavelmente o escritor está dizendo daquela galeria. E aqui há diversas formas de entender isso. A mim me cabe, para o momento, compreender de que quando ele diz que aqueles nomes que ali foram citados, e que os seus feitos ali citados, por si só testemunham sobre a fé. Ele aponta, ele diz: olha, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ou seja, por uma quantidade bem grande de gente que é testemunha. E aí eu não entendo também nada de direito, meu irmão Estevão é que é formado nisso, mas eu me lembro que eu já estudei sobre isso e eu perguntei isso para ele. Eu falei: Estevão, qual é a gravidade, qual é o peso de uma testemunha? E aí ele me deu uma pequena aula de direito. Em alguns minutos ele disse assim: Rafael, as provas de um processo,
elas podem ser obtidas de várias formas. Pode ser provas materiais, podem ser provas documentais, entenderam? Então, há diversos tipos de coleta de provas. Mas uma das provas mais relevantes, se não a mais relevante que existe, é a prova testemunhal. Aleluia. Aí eu já começo a me embargar. Porque o assunto que nós estamos falando aqui é sobre fé. E o escritor, ele diz assim, olha, portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, não há prova mais cabal do que o que essa fé pode fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Ele cita dizendo, aí o Estevão conclui, ele fala assim, olha, e existem alguns modelos, alguns tipos de testemunha. Existe a testemunha presencial, existe a testemunha referencial e existe a testemunha referida. Não estou dando aula de direito, eu já disse para você que eu não entendo nada disso. Mas para o contexto faz-se necessário a gente ter um mínimo de compreensão do que está sendo dito. A referida é quando eu cito alguém. Eu estou lá no meu testemunho e eu digo assim, olha, eu mesmo não vi, eu mesmo não estava lá, mas o pastor Bonfim foi, e ele presenciou. Então eu faço uma referência a uma testemunha. E aí, o sistema jurídico vai atrás do pastor Bonfim, vai falar, olha, vem cá, mencionaram você num processo, disseram que você estava lá. A testemunha referencial é aquela que ela não estava lá, ela não viu, mas ela entende sobre o assunto, então ela serve como referência. É como eu acabei de dizer, a respeito do veículo. De repente, eu quebro o meu veículo no meio do trajeto. O Felipe não estava lá, ele não viu, mas ele pode ser consultado como alguém que entende sobre o assunto. De repente a justiça chega e fala, olha, no acidente em que foi envolvido, gerou tal situação, o que você diz a respeito disso? É os peritos, pode-se assim dizer, é alguém que sabe sobre o assunto, não necessariamente ser perito, mas é alguém que sabe sobre aquilo. Agora, o principal dos tipos de testemunha, é a testemunha presencial. Porque ela presenciou o fato, ela viu o fato, ou ela participou do fato, ela estava lá. Aleluia. E o texto, Marcos, de Hebreus 11, vai dar a ideia, ou vai fazer-nos entender, de que o escritor está mencionando testemunhas como referência, como referida, mas também como referência, mas também como presencial. É um testemunho, gente, muito interessante, porque é as três coisas numa só. Olha lá, olha o que está escrito no capítulo 11, no versículo de número 4. Vou correr rapidinho aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Versículo 21. Pela fé,
Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José. Versículo 22, pela fé, José ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel. Versículo 23, pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais. Versículo 27, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Versículo 28, pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Aleluia. Versículo 29, pela fé, eles passaram, Moisés e o povo de Israel passaram o mar vermelho como se estivessem pisando em terra seca. Versículo 30, pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados por 7 dias. Versículo 31, aleluia, pela fé, a prostituta Raabe, que não merecia nada, mas a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Agora segura o versículo 32 em diante. Pela fé, aleluia. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos outros profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, aleluia, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento. Tudo isso pela fé, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. Outros foram testados com seus escárnios e açoites cruéis de fato, e além de cadeias e de prisões, eles foram apedrejados, foram cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destinos, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais, irmão, olha o peso dessa palavra, dos quais o mundo não era digno. Eu não sei se você está entendendo, mas o escritor está falando no capítulo 12 que esses homens dessa lista fizeram tudo o que eles fizeram pela fé. E eu não sei se você compreendeu, mas a referência é alta, a régua é alta, Paulo. Não dá para esmurecer por qualquer ventinho. Não dá, não. Não dá para desistir, Emerson. Não dá para parar. Por qualquer vento que sopra, por qualquer dificuldade que surge, não dá para parar. A régua é alta. Vocês vão me desculpar, mas é o texto que está falando, não sou eu. Portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, em outras palavras, dá uma olhadinha no que esses homens fizeram, dá uma olhadinha no que esses homens viveram, dá uma olhadinha no que eles passaram, dá uma olhada no que eles enfrentaram. E eles fizeram tudo isso pela fé. É uma responsabilidade muito grande. Eu estava lendo um pouquinho mais a fundo a respeito disso, porque ele segue, olha, portanto nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos, deixemos de lado todo o embaraço e o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a corrida que nos está proposta diante de nós. Tira aí esse pedacinho que está no meio, que nós vamos voltar nele mais para frente. Quando o escritor coloca uma vírgula, e aí ele põe um adicional de pensamento, aquele pensamento você não pode excluir ele, porque ele adiciona a ideia. Mas o texto não perde o sentido se você der um mute nele, rapidamente. Dá um mute nesse meinho aqui, ó. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, liga o mute. Aí vai até lá, liga de novo o som. E corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Quando a gente olha para essa ideia, o apóstolo Paulo é que tinha muito desse costume de usar essa linguagem comparativa, né? Principalmente com a ideia atlética. Inclusive, há autores que entendem, ou teólogos que entendem que a carta aos Hebreus provavelmente tenha sido escrita por ele. Não dá para se afirmar, é desconhecido o seu escritor. Mas pelos trejeitos, inclusive a gente está aqui se deparando um provável, mas não vamos entrar nessa seara, não é o caso. Mas está aqui citado, e ele inicia um paralelo. Ele começa a usar uma linguagem atlética, e ele fala: corramos a carreira. E a ideia de correr essa carreira é uma ideia de competição mesmo, de batalha mesmo. E existem algumas modalidades, porque como ele fala de correr, provavelmente ele está mencionando a corrida. E existem algumas modalidades no que diz respeito à corrida. Se você assistiu aí os Jogos Olímpicos, se você gosta de atletismo, você vai ver lá que tem lá os 50 metros, os 100 metros, os 400 metros e assim por diante. E aí depois tem 100 metros com barreira, tem 400 metros com revezamento. É ou não é? Não tem essas várias modalidades? Eu sei que tem lá, é legal assistir, os carros correndo lá. Aliás, Usain Bolt, o jamaicano, ostentou por vários anos o homem mais veloz do mundo, porque ele correu lá em quase todas as modalidades, e ele ganhou em quase todas as modalidades. Bateu recordes que até hoje são insuperáveis. E o que eu estou querendo dizer com isso? A maioria daquelas modalidades que a gente vê lá são modalidades de velocidade, de rapidez. Mas a impressão que a gente tem do texto não está linkada a algo rápido, a uma modalidade mais rápida. A impressão que a gente tem quando a gente vê o escritor falar correr com paciência a carreira, nos arremete a uma outra modalidade que não é tão rápida, que é a modalidade de maratona. Acho que maratona é quem que o Daniel manja. Daniel eu sei que manja. Daniel e a Aline agora, né, Aline? Ô, glória. É de 15 km para cima? Quanto? 42? De 42 para cima é considerado... Ah, tá. 42 quilômetros para cima é considerado uma maratona. Então, pega a ideia. O autor, o escritor, ele não está falando de uma corrida rápida. Ele está falando de uma corrida maior, mais extensa, mais longa, que nos entendimentos que a gente tem hoje é a respeito da maratona. E dá até para a gente brincar de certa forma, entre aspas, o termo que eu estou usando, com a ideia de um revezamento. Por quê? Porque teve gente antes de nós que correu essa maratona. Quando ele faz menção ao capítulo 11, ele está dando nome, inclusive, de pessoas que correram essa maratona antes de nós. E é mais ou menos assim, pastor Bonfim. Eles passaram o bastão. Já viu com revezamento? Aí ele corre assim, passa o bastão. Aí o próximo que pega o bastão tem que fazer o quê, irmão? Parar e tomar água, descansar um pouco. Diminuir o ritmo. Fazer menos do que o que o anterior fez. Parar, jogar o bastão de lado e falar assim: não, até nele já deu. Daqui para frente não precisa continuar. Você e eu já assistimos os Jogos Olímpicos, nós vemos como é. É um querendo correr mais que o outro. E a régua
se diz assim, Alexandre: nós não pode fazer menos do que o que veio antes de nós, porque senão a gente não chega lá, a gente não vai vencer. Então nós temos que manter o ritmo. E aí o competidor novo que entra, ele dá tudo de si para poder manter o nível da equipe. Aleluia. É que às vezes eu estou falando de Olimpíada, aí tem gente que pode estar pensando lá nos jogos, meu irmão, eu estou falando da palavra de Deus, presta atenção. Abraão passou o bastão para nós, Moisés passou o bastão para nós, Jefté passou o bastão para nós, Gideão passou o bastão para nós. Presta atenção, o bastão está na nossa mão, nós não podemos deixar a régua cair, o ritmo não pode diminuir. Corramos. Só que ele usa aqui uma ideia interessante, ele acrescenta algo. Ele fala que a gente não pode simplesmente correr desembestadamente. Porque se você for competir numa maratona, eu nunca competi, mas eu li sobre o assunto. E você dá muito gás no começo, vai faltar perna no fim. Se você dá muita força no meio, vai chegar alguém que controlou, que regulou isso ali, equilibrou. Esse alguém vai despontar ali na frente. Ali na frente ele dá aquele sprint. É assim que fala, Daniel. Daniel me deu aula de corrida, irmão, para me passar no concurso, para quem não sabe. Eu ia treinar com ele lá no condomínio. Deus te abençoe, viu, Daniel? E aí a pessoa que soube medir melhor, o que ela faz? No final ela dá o sprint. E como ela soube lidar com o trajeto maior da maratona, ela tem energia ainda. Ela ainda tem fibra, ela ainda tem gás ali para... E aí aquele que queimou o turbo antes, o que acontece? Ele está cansado. Aí quem soube lidar, quem soube equilibrar, foi embora. E aí acaba havendo isso daí. Agora, chega de falar disso e vem para cá, presta atenção. Ele diz, olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando ele coloca a ideia de paciência, firma melhor ainda o conceito de que ele está falando de uma corrida mais longa. Porque para vencer, irmã Larissa, nessa corrida longa, nós precisamos ter paciência. E eu já estudei o Salmo 40 da palavra de Deus, porque é um texto que muita gente gosta, que muita gente cita. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, ouviu meu clamor, atendeu e tal, e cita esse texto. Só que se você for pesquisar o que significa esperar com paciência, significa aguardar, aleluia, aguardar, suportando os dissabores, até que se conclua, até que aconteça o desejado. Eu ouvi um glória, aleluia. Por que o escritor aos Hebreus está dizendo? Corre com paciência, ou seja, corre suportando, corre aguentando os dissabores. E você já correu um pouquinho mais? Você já correu uma extensãozinha um pouquinho mais? Esse dia eu estava falando com o pastor corre alguns km, bacana aí, irmão. E quem correu bastante sabe que chega em determinado momento, as pernas começam a fadigar. O psicológico seu fala assim, ó, o oxigênio começa a faltar. E aí você tem que manter a calma, manter a tranquilidade, respirar fundo, controlar a respiração. De vez em quando, para quem não controla bem a respiração, dá dor de lado. Aí a dor de lado, não, para que é melhor. Para que ficar surtando? Está tudo doendo, está faltando fôlego, as pernas já estão queimando, as musculaturas já estão arriando. As irmãs estão tudo ali falando, nossa, é desse jeito mesmo. E eu sei que corro todo dia, antes do meu serviço tem que correr, obrigado a correr. E todo dia eu enfrento isso, todo dia depois de 5 minutos me dá vontade de parar. Eu falo, meu Deus do céu, tem que continuar, mas tem que continuar. Por quê? Porque o texto falou, corre, mas não corre de qualquer forma, corre suportando os dissabores que você vai enfrentar no meio dessa maratona. Não te apavores, não se desespere, mantenha calma, mas preste atenção, não para de correr.
Ele não fala para nós tirar uns minutinhos, Maxwell, para tirar uns segundinhos. Não, ele não fala. Ele fala, ó, corre com paciência. A ideia de paciência é aguenta, persevera, seja firme, não desista, não pare de correr. Aí eu vou transliterar. Eu estou vendo que os irmãos estão vendo, não estão captando a minha ideia. Não pare de acreditar, acredite, seja firme na fé, persevera na fé, fica firme na fé, não pare de acreditar em Jesus de Nazaré. Agora entenderam? Pastor, mas é câncer. Não para de acreditar, não para de ter firmeza na fé. Não é para parar no meio do caminho. Pastor, mas eu estou desempregado já faz 5 anos. Não tem problema, segura firme, sustenta, corre. Não para de acreditar. Pastor, é um vício maldito que me visita todo dia. Não para de acreditar, não desiste. Não desiste, não joga toalha. Pastor, me prometeram e não cumpriram, me passaram para trás, está difícil. Não desista, não pare, suporte, aguenta, continua crendo no Deus vivo em que você serve. Deus me mostra algumas pessoas específicas, ou vontade. Abre o teu ouvido, abre a tua mente, escuta que o Espírito Santo está lhe falando nessa noite. Corre com paciência. Só que é interessante esse negócio aqui também, irmão, que eu estava pesquisando ainda um pouquinho mais a fundo. Tem um negócio dentro dessa ideia de paciência que o escritor escreveu aqui, e é esclarecedor demais. Por quê? Porque quando a gente fala de uma maratona ou de uma corrida, seja ela qual for, sempre vai ter umas colocações. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. É ou não é verdade? Tem um que está mais à frente. Às vezes, naquele momento que eu citei, que está controlando ali, controlando a energia, controlando a respiração, forma um comboiozinho. Mas em algum momento que dá o sprint, aí vai formando as colocações. Só que o texto, ele não fala para a gente se preocupar com isso. Pelo contrário. Lá, quando você vai pesquisar a forma original lá da escrita, traz uma ideia de que assim, eu anotei aqui, correr com paciência é alguém que fica para trás, mas que continua, que persiste, que resiste, que permanece até o fim. Aleluia. O escritor não está falando para nós competir um com o outro. Não é para você ter mais fé que eu. Não é isso. Apesar dele traçar uma linguagem atlética, quando ele usa esse termo, ele tira todo o ar de competição. Ele tira toda a essência de competição. Irmão Edson, eu aprendi uma vez com um amigo meu, grandalhão assim, magrão, chamado Juliano. Nós não vamos entrar no céu um na frente do outro, nós vamos entrar junto no céu. Aleluia. E sendo assim, não precisa um querer ser melhor que o outro, um querer confiar mais que o outro, um querer ser maior destaque do que o outro. Não é isso. Quando você vê, aí eu fui entender, porque a palavra de Deus é maravilhosa, Xandão. Eu fico me perguntando, me desculpa, tá, irmãos? Porque às vezes eu mesmo tenho isso. Às vezes eu falo algumas coisas e depois eu mesmo fico perguntando, será que eu tenho noção do que é tudo isso que eu acabei de falar para essa pessoa? E eu fico me perguntando, se o irmão, que quando ele estava escrevendo, se ele tinha assim, a noção real, 100% do que ele estava escrevendo. Porque quando eu li esse termo paciência, e a ideia é de alguém que já corre atrás de outro alguém, ou seja, ele não está ganhando, ele não está correndo para ganhar, para ser melhor, para ser o primeiro, ele está correndo para chegar no fim. Você sabe por que está escrito desse jeito?
Porque Jesus é que é o autor. E quando você estuda a palavra autor, significa que ele foi o primeiro. Ele é o primeiro. E ele vai continuar sendo sempre o primeiro. Teve gente que entendeu, eu vou traduzir isso aqui. Por mais que você acredite, por mais que você confie, por mais que você faça melhor isso, você nunca vai ser mais que Jesus. Você nunca vai ser melhor que Jesus. Você nunca vai ser maior que Jesus. Ele é o autor. Ele é o fundador. Ele é quem começou com tudo isso. Ele é a fonte da fé. Nossa igreja iniciou-se no ano de 2013. E na nossa história está narrada, enquanto igreja, Assembleia de Deus Renovar, que o fundador foi o pastor Ricardo, da igreja. Mas se você voltar na história da Assembleia de Deus, lá em 1910, os fundadores foi os missionários Daniel Berg, Gunnar Vring e toda a sua equipe que veio. E você poderia voltar as histórias. Você pode, por exemplo, pesquisar a história da General Motors e você vai descobrir quem começou ela. Por que eu estou falando isso? Porque nunca será possível passar quem começou. Porque quem começou antes. Não tem como. É por isso que, irmão, o texto é muito demais. E Jesus, na sua perfeição, jamais será ultrapassado por nós. E o legal de falar de Jesus é que Ele é o autor, Ele é o fundador da fé, e Ele continua sendo o fundador, Ele continua sendo a fonte de fé, Ele continua sendo o príncipe, Ele continua sendo o primeiro lugar. Eu vou dar as bíblico. A Bíblia diz que Jesus é a primícia. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro a acreditar perfeitamente. Ele foi o primeiro a acreditar e a confiar a tal ponto que se entregou. Ele foi o primeiro. E o legal de Jesus é que Ele não cessou. Ele não acabou. Ele continua sendo Jesus ainda nos dias de hoje, na minha e na sua vida. É alguém que não parou, é alguém que não desistiu, e portanto não tem como ultrapassar Daniel. Ainda bem, porque o escritor nunca deu essa ideia. Ele afirmou com toda a categoria: corre com paciência. Ou seja, correr com paciência é alguém que sabe que está em segundo lugar, que está para trás dos outros, mas isso não faz com que ele desista. Isso não faz com que ele desista, que ele desanime. Isso não importa para ele. O que importa é chegar na linha de chegada, é chegar no fim. É assim que ele está estimulando que a gente tenha fé. Por quê? Porque os homens que ele cita no capítulo 11 correram desta forma. Ou vocês acham mesmo que eles estavam preocupados com o que eles estavam fazendo? Não, tudo que eles queriam era chegar lá no final, era cumprir a missão. Que maratona é essa que ele está propondo? É a maratona da fé. É por isso que ele manda a gente correr ela olhando para Jesus. Vamos voltar de novo na figura da corrida. Você já correu na esteira? Alguém aqui já correu em esteira? Quando você está correndo ali na esteira, aí alguém vem e fala assim: ei, Lino, beleza? Aí você dá aquela balançada. A distraçãozinha sua de virar um pouquinho para o lado faz você perder o compasso da esteira. No asfalto é a mesma coisa. Ali você está correndo, concentrado, focado. Você está pegando a visão aí, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Você foca assim, ó, e vai. E aí você vai correndo. Aí se alguém passa perto de você, você dá aquela distraída, você dá uma descompassada. Naturalmente você não consegue manter o ritmo. Você não consegue. Quando chama, você dá aquela distraída, você retrai, você dá aquela seguradinha, porque alguém distraiu um pouquinho a sua atenção ali. E você acha que o escritor não sabia disso?
Você acha que o Espírito Santo que inspirou ele a escrever esse assunto não sabia disso? É por isso que ele disse assim: olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Porque para correr você precisa de foco. Para correr você precisa de estar bem direcionado. Você tem que saber o caminho que você vai fazer. E o jeito de você saber o caminho que você vai fazer é conhecendo a chegada. Eu já brinquei com isso aqui em uma palavra e vou de novo tornar a fazê-lo. Por favor, Paulo, é hipotético, não precisa levantar e fazer. É hipotético, tá bem? Didático. Paulo, levante-se daí e vá até a escola Alceu Mainardi. Aí o Paulo me fala assim: pastor, eu estou cheio de vontade de ir, estou louco para ir, tem perna para ir, mas eu não faço a menor ideia de onde fica a escola Alceu Mainardi. Portanto, se eu não sei onde fica, como é que eu vou saber o caminho que eu vou fazer? Aí eu pego essa mesma figura e falo para vocês aqui: queridos, se acheguem ao céu, vamos juntos para o céu. Aí você me fala assim: pastor, aonde fica o céu, para que eu possa saber o caminho? Aí eu falo para vocês: o céu é Jesus, o céu é Jesus, e o caminho, pastor, também é Jesus. Olha para Jesus, foca em Jesus. Olhando para Jesus, você vai saber o caminho, você vai saber o trajeto. Eu vi que vocês entenderam, mas teve uma parcela que não entendeu. Eu vou falar para essa parcela. Um dia os discípulos falaram assim para Jesus: ei Jesus, para onde é que nós vamos? Como é que nós vamos fazer isso? Se nós não sabemos para onde é que o Senhor vai, como é que nós vamos fazer isso? Aí Jesus olhou para eles e falou assim: ei, deixa de ser besta, rapaziada, deixa de ser lerdo. Eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não entenderam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai, e quem vem a mim, vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alvo, Ele é a meta, é o destino. Mira em Jesus, ó, mira. Você sabe o que é olho diretor? Está tudo dentro do tema, né? Olho diretor é aquele olho que você vai usar, que não vai alterar a posição do objeto para onde você está focado. Pastor, como é que eu faço por isso? Tem um exercício simples, sabe? Os dois olhos abertos, e aí você, quando você fizer assim, um olho não vai mudar o objeto que você focou do lugar, o outro olho vai tirar aquele objeto dali. Aquele que não mudou o objeto de lugar é o seu olho diretor. Em outras palavras, é por ele que você tem que mirar. Dá licença aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha o olho diretor do crente aqui, ó. Mira, aqui, ó. Aqui, Jesus, aqui, ó. Eu tô mirando, eu vou acertar Jesus. Eu não vou errar Jesus de jeito nenhum. Eu não vou perder o compasso, eu não vou sair do trilho, eu não vou errar o caminho. Eu não vou. Tô focado aqui, ó. É Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é a meta, Jesus é o caminho. É por isso que a gente tem que olhar, andar, correr essa carreira, a carreira da fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando a ideia de consumador, assim, se você for muito raso, você vai dizer: então Jesus completou a fé, acabou, está tudo certo, está tudo nele. Não é isso. Ele é o autor e consumador, ou seja, ele é aquele que viveu e exerceu a fé por inteiro, por completo. Como é que a gente sabe disso? Tudo que Jesus fazia tinha fé. Por onde ele ia e tudo que ele falava estava ligado com a fé. Ele chegou a ponto de dizer para nós que é tão importante a fé, que ele disse assim, ó: se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte: sai daí, põe-te ali, e o monte vai obedecer. Jesus estimula a fé o tempo todo. Estava dormindo, a tempestade veio,
Aí os discípulos, porque não tinham fé, foram lá e falaram: Jesus, a tempestade vai derrubar, vai acabar com tudo, nós vamos virar o barco. Aí Jesus levanta e dá aquela chamada de atenção: ei, homens de pouca fé, até quando que vocês vão ficar tremendo? Até quando que vocês vão ficar duvidando? Até quando vocês vão ficar parando no meio do caminho? Até quando vocês vão ficar distraídos com essas coisas? E ele levanta e fala assim: ei, vento, fica quieto, acalma. Mar, fica quieto, acalma. E a Bíblia diz que houve ali grande bonança. E aí os discípulos, ao invés de olhar aquilo e falar assim: puxa vida, eu quero essa fé, diz a Bíblia que eles ficaram olhando para Jesus. Olhavam para Jesus, João, e falavam assim: que homem é esse? Eu gosto de traduzir para a minha linguagem, irmão, fica mais fácil de você entender. Meu Deus, que homem é esse? Que quando ele manda, até o mar e o vento lhe obedecem. Sabe que homem é esse? É Jesus, autor e consumador da fé. É o alvo, é a meta. Nele tudo começa, porque ele é fonte. Nele tudo termina. Nele tudo se completa. Ele é o exemplo da fé perfeita, da fé completa. Ele é o alvo, ele é a meta. Não se escandalize com o que eu vou dizer. E por favor, não faça corte do que eu vou dizer. Seja homem de Deus e use a ideia inteira. O céu não é o alvo principal. Não é. Não é, Marcelo. Você pode até às vezes falar assim: não, pastor, agora forçou a barra. Pode até ser. Mas Jesus me faz entender, por algumas falas dele, que o alvo principal da vida do crente, João, não é o céu. Sabe quem que é, João? Ele. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Todos os textos que eu vejo a Bíblia falando sobre o céu, irmão, o foco não está no céu. O foco está em quem está no céu. O foco está em quem fez o céu. O foco está em quem reina no céu. Pode prestar atenção. Quando você vai lá, quando você vê a visão lá de Isaías, ele olha e o que ele vê? Ele vê anjos, ele vê serafins, ele vê querubins. E o que eles faziam? Eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor. Quando você vê Jesus conversando com os discípulos a respeito desse assunto, ele não fala para os discípulos: olha, batalha, corre mesmo, não desiste da carreira, porque o lugar que eu preparei para vocês é, supimpa, 1000 vezes melhor que essa terra. Foi isso que Jesus falou? Foi isso, irmão? Responde eu, fala, foi ou não foi? Sim ou não? Não, não foi isso que ele falou. Ele fala assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não se preocupa com o lugar. Xandão, relaxa, Xandão. O céu é top. Nós já sabemos disso, Xandão. O céu é aqui, é magnífico, é lindo. Mas nós temos que correr essa carreira da fé, Xandão, não pelo céu em si, Xandão. Apesar de ele ser maravilhoso, a carreira está proposta para correr por causa do alvo. E olha ali quem é o alvo. Quem é o alvo, irmão? O alvo é Jesus. Deixa eu terminar o raciocínio para o corte não sair mal feito lá. Quando ele diz assim: olha, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu ia preparar lugar para vocês. Mas não é isso, já está pronto. E o lugar que eu vou preparar é no sentido de: eu vou ajustar tudo para receber vocês lá, para que vocês possam entrar. Eu vou criar o meio de vocês entrar lá. Mas o importante é o céu na conversa de Jesus? Não. O importante vem agora. Porque aonde eu estiver, aleluia, eu quero vocês junto de mim.
O céu é bacana, o céu é lindo, é água, é coisa linda. Mas o glorioso do céu não é tudo isso. O glorioso do céu é estar junto do alvo, é ter chegado lá. Eu não sei qual que é a sensação, Daniel, de passar naquela fita assim e tal, mesmo que seja lá em 30º lugar, não tem importância, mas é aquele negócio de chegar. Atravessou a fita, chegou, venci. Venceu quem? Não importa, eu não estou falando de quem, eu estou falando que eu venci a carreira, eu combati o bom combate, e agora eu estou guardando a minha fé em Jesus. Quem que você venceu aí para trás? Eu venci eu mesmo. Eu venci todas as minhas fraquezas. Eu venci todos os meus percalços. Eu venci todos os desejos da minha carne. Eu venci todas as vontades que eu tive de xingar o João. Brincadeira, João, te amo. Eu venci as vezes que eu tive vontade de desistir. Eu venci as tentações, Bebele, que surgiram diante de mim lá na faculdade. Eu venci as tentações lá do trabalho. Eu venci as mulheres que deram em cima de mim, mesmo eu sendo feinho. Eu venci aquelas tentações. Eu venci a doença que afligiu o meu corpo. Eu desejo, eu fico às vezes imaginando como é que vai ser encontrar a irmã Eva lá no céu. E aí, irmã Eva, eu venci. A irmã Eva, mas a senhora terminou. Não tem problema, eu venci. Olha onde eu estou. Eu fico imaginando como vai ser encontrar minha irmã Elisângela, que talvez vocês, a maioria não sabe, mas morreu aos 15 anos de idade, no paralisia infantil. Mas antes de o Senhor a recolhê-la, meu pai nos conta, ele é avisado por Deus que iria recolhê-la. O pai chegou na beira da cama e disse a ela: filha, você entende que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua alma? E meu pai disse que ela emitiu um som, dizendo sim. E a lágrima corria nos olhos. E aí o pai disse a ela: ora, se você entende, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Você quer se batizar? E ela mexeu-se, mesmo não tendo coordenação nenhuma, e chorava. Providenciaram, fizeram o batismo. Alguns dias depois, o Senhor passa lá em casa e recolhe a minha irmã e leva ela para o céu. Eu estou correndo essa carreira, irmão, porque eu estou mirando Jesus, autor e consumador da fé. Mas eu não estou querendo ganhar de nenhum de vocês. Pelo contrário, eu quero que nós cheguemos junto lá. Só que tem um negócio: quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar várias pessoas que vieram antes de nós e que já estão por lá e que venceram essa carreira, mesmo doentes, mesmo com doenças intermináveis, ou melhor, incuráveis, que venceram essa carreira, mesmo vivendo na pobreza, mesmo não tendo abastança financeira. Nós vamos encontrá-los lá.
Mas só que tem um negócio: o mais legal de chegar lá no céu, de encontrar esses irmãos, vai ser uma bênção. Mas vai ser bom mesmo é ver Jesus. Apocalipse diz que a glória é tão grande, 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 que lá não tem sol. A bandeirante não vai ter energia lá, não tem espaço para ela trabalhar. A lua nem tem necessidade, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. Vocês estão começando a enxergar junto comigo que o céu é bom, mas é muito melhor quem mora no céu, quem está no céu. Por isso que a gente não pode confundir as coisas. O alvo é Jesus, porque focado em Jesus, mirando em Jesus, não importa as coisas que aconteçam. A graça de Deus nos amando por quem nós somos e não pelo que temos de bom. Quando eu olho para esse cenário todo, eu observo o seguinte: para você fazer isso, você precisa traçar uma linha, uma mira. E quem já atirou sabe como é que funciona. Você faz lá o olho diretor, você faz a empunhadura. Você brinca dizer, né, Xandão, que eu sei, né? Aí no treinamento é assim, irmão, você monta uma linha, um do lado do outro, assim, ó. Às vezes é 5, 6, depende do tamanho lá da pista onde você vai treinar. E aí você faz a mira, tá? Você está ali focado no seu alvo. Alça, massa, tá, belezinha, controle de respiração, tudo aquilo. Só que o cara do seu lado dá um disparo. E aí o estampido do disparo dele, tá! Você sai com a mira. E é legal que o instrutor nosso lá, ele fala assim: olha, o tiro é um susto. E é mesmo. Você se assusta tanto com o cara do lado que está dando tiro, quanto com você também ali. Na hora que você mesmo aperta, você vai, eita, que susto. Saiu o negócio aqui. É desse jeito. Sabe por que eu estou contando essa cena? Porque eu já falei alguma coisa aqui. Mas um barulho, um ruído que dá do lado de fora te distrai, te faz errar a mira, te faz perder o foco, te faz sair do caminho, te faz dar aquela vacilada. E é interessante porque a graça de Deus, ela mira na gente. Eu estava conversando com o irmão essa semana. Irmão, pode ficar sossegado que eu já estou acabando. Eu prometo, ó, de verdade, ó, está aqui, ó, escrito conclusão. Você não está vendo aí, mas está escrito conclusão. Estou encerrando. Eu estava conversando com o irmão essa semana e eu disse para ele assim: olha, você precisa junto comigo compreender bacana, bem legalzinho, o que é a graça de Deus. A graça de Deus é o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Xandão, Deus amou o mundo, não as coisas do mundo. Você já pensou se Deus fosse nos amar por aquilo que nós temos, por aquilo que nós sabemos fazer, por aquilo que nós possuímos? O que Ele ia achar em nós, Elvis? Com todo respeito, Elvis, o que Ele ia achar em você? Não, isso aqui eu sou top, não tem ninguém melhor que eu. Faça uma análise, uma autoanálise e diga assim: isso tem essa característica em mim, que Jesus é indispensável para Deus. Se não for eu, Ele não consegue se virar e fazer. Você acha que existe? Não, não existe. É por isso que o pastor que a gente tem, de vez em quando ele vem aqui e fala assim: olha, essa história não é a respeito de nós, é apesar de nós. Porque se Jesus fosse levar em conta nós tudo estava no sal. Não ia ter amor, não ia ter perdão, não ia ter misericórdia, não ia ter compaixão, não ia ter nada disso. É por isso que eu falo que Jesus mirou, Deus mirou certinho, mas mirou certinho assim, ó, em cada um de nós. E Ele mantém essa mira ajustada. Ele não perde a gente do foco, Ele não perde a gente da vista dEle. E Ele mirou tão bem mirado, irmã Danicelli, que Ele soltou a munição chamada Jesus e acertou o nosso coração, acertou cada um de nós.
E a expectativa de Deus a respeito disso é de que a gente retribua a Ele na mesma forma, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós fiquemos focados no alvo que é Ele. Sabe quem é o alvo de Deus? Quem é o alvo do amor de Deus? É você, sou eu, somos nós todos. Aí eu te pergunto, quem portanto deve ser o alvo do nosso amor? Ele, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. E nessa linha, me permita fazer isso aqui, nessa troca de olhares, Ele olhando para nós, nós olhando para Ele, nada pode nos atrapalhar, nada pode nos roubar. Nós vamos fazer proezas, nada vai segurar você, nada vai te parar, nada vai te deter. Eu vou contar uma história, está escrita lá na palavra de Deus. Um homem, dentro de um barco com os amigos, viu alguém se aproximando, caminhando sobre as águas. A princípio eles olham e falam assim: é um fantasma. Aí os outros falam: deve ser mesmo, é um fantasma. E aí Jesus se aproximando diz: claro que não, deixa de ser bobo, sou eu, né? Duvido que é o Senhor. Ao contrário da fé, a incredulidade. Duvido que é o Senhor. Se for o Senhor mesmo, fez prova com Jesus, manda que eu vá até o Senhor. Ora pois, venha. E diz a palavra de Deus que Pedro desce. Pastor, fora Jesus, é o único homem que a gente conhece que andou sobre as águas. Vou fazer um parênteses aqui, porque nós estamos falando a jovens, só para você dar risada. Um dia num retiro, nós encontramos a Bíblia de um pastor chamado Geraldo. Ele já esteve com nós aqui, Geraldo Bueno, uma benção. E lá na antecapa da Bíblia dele estava escrito assim: olha, porque Jesus foi o primeiro surfista que o mundo já viu, e Pedro foi o segundo. Aleluia. Fecha parênteses. Jesus fala: vem Pedro. E a palavra de Deus diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, Jesus olhando para Pedro, Pedro olhando para Jesus, Jesus olhando para Pedro e Pedro olhando para Jesus. Pegou a conexão, irmão? Enquanto Pedro está aqui, está aqui, alça, massa, tá, a mira está feita, olho diretor, não tem erro, vou andar sobre as águas. Enquanto ele está focado em Jesus, diz a palavra de Deus que ele anda sobre as águas. Mas de repente ele sentiu o calafrio do vento que estava soprando no em volta. E diz a Bíblia que ele olhou o vento, olhou a tempestade, olhou para baixo e disse: o quê? Perdeu o foco, tirou a visão do alvo. Instantaneamente ele começa a afundar. Aí Jesus vem e socorre ele, segura ele pela mão e fala: não vai afundar não, Pedro. Sabe o que é isso? É a retratação na prática exatamente daquilo que está escrito aqui no livro de Hebreus. Não perca Jesus do teu olhar. Corre com paciência, mas corre olhando para Jesus, porque quem corre tem que correr com um alvo, tem que correr com a meta, tem que correr com a mira, e a mira, o alvo, a meta é Jesus de Nazaré. E enquanto você fizer isso, nada do que acontecer em volta vai importar, vai te parar, vai te deter ou vai fazer você desanimar. Agora, tem o seguinte: se você pudesse colocar de pé para parecer que está realmente acabando. Eu quero voltar com você lá no versículo 1. Gi, me ajuda, Gi, põe na tela. O versículo 1 diz o seguinte: portanto, visto que nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí aqui ele fala duas coisas para poder correr a carreira da fé. Ele fala duas coisas antes vamos falar assim, antes de dar aquela largada, antes de cortar. Fala, tem duas coisas que tem que fazer. No meio dela
tem duas coisas também que vocês têm que fazer. Vocês têm que botar paciência e foco. Mas antes, tem uma coisa. Está escrito lá, ó: deixemos todo o embaraço e deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. É muito bonito falar de fé quando você olha para os heróis da fé do capítulo 11. Como eu acabei de falar, a proeza que eles realizaram, os feitos deles. Mas você e eu precisamos entender que eles deixaram todo o embaraço e deixaram também todo o pecado. Apesar de que o pecado fique ali rodando bem pertinho de você todo dia. Ninguém gosta de falar disso, né, irmão? Ninguém gosta de tocar nesse negócio, porque é um assunto indigesto. Mas todo mundo aqui, sem exceção, é rodeado pelo pecado diariamente, 24 horas. Você sabe quem que é o promotor do pecado? Aquele que fica ali te incentivando a pecar, aquele que fica te forçando, te testando, te provando. Sabe quem que é? Eu vou falar para você: é o diabo, é o inimigo das nossas almas. E ele faz com que o pecado fique girando em nosso entorno. O texto diz que o diabo é como um leão que roda assim, ó, em derredor daqueles que temem ao Senhor, buscando a quem ele possa tragar. E como que ele faz isso? Ele faz isso através do pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia o tempo todo. Peterson, lá no volante, alguém te dá uma fechada, o pecado te bate a porta. O palavrão vem da boca, a raiva some. Ou eu estou errado, Peterson? Todos os dias, quase que 24 horas, ele vem nos incomodar, ele vem tentar nos atingir, ele vem nos cercar para tentar fazer a gente perder o foco, para tentar fazer a gente errar. Não é à toa que pecado significa errar o alvo. Não é à toa que a tradução literal para pecado é errar o alvo. Quando você vacila, quando você peca, você erra Jesus, porque Jesus é o alvo, e Jesus é sinônimo de santidade, e o caminho de Jesus é santidade. Só que ele não fala só do pecado, ele fala também do embaraço. Deixemos todo o embaraço. Na tradução literal significa peso. Inclusive a versão que eu usei diz: deixa todo o peso. Quando você vai correr, João, você tem que colocar uma roupa mais leve possível. É ou não é? Cadê o Daniel? O Daniel é meu auxiliar de corrida, está ali. Você coloca lá um short, um tecido leve, um tênis, uma camiseta bem leve e vai. Porque quanto mais leve você ficar, menos carga ali você vai ter sobre si. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que nós precisamos deixar essas duas coisas. Nós precisamos abandonar essas duas coisas. Mas aí você está aí ouvindo e falando assim: beleza, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Tudo bem, pastor, tranquilo. Eu estou afim de correr essa corrida do jeito que o senhor falou aí. Vocês desculpem a linguagem agora, estou adaptando para a juventude, tá, irmãos? De boa, pastor, de boa. Eu já entendi. E eu quero correr. Mas como é que eu faço para me resolver esse negócio do pecado e do embaraço? Porque o que é o embaraço? Embaraço são as coisas que surgem, irmão. Não é propriamente dito o pecado, mas são coisas que surgem. É a festinha, é os amigos, sabe? Amigão, deixa eu pegar alguém aqui, deixa eu ver aqui. Ô Tyler, pode ser não, hein, Tyler? Chá de cozinha, né? Ô Tyler, vai rolar um baile aqui, Tyler. Bora, cola aí, bora pro rolê. Aí a Tayla olha e fala assim: puxa vida, que vontade de ir. Não é, isso não acontece não, tá, irmão? Pegando a Tayla porque conheço. Eu não é, Tayla. São os embaraços. Eu poderia ampliar muito mais isso, porque é muito amplo. Tem muita coisa que surge no nosso meio, no nosso caminho, na nossa vida, que serve como peso e que fica travando a gente. Sabe aquela... Nossa, pastor, eu juro para o senhor, eu juro. Não, eu ligo, eu vou assistir um só. Mas daí quando eu vejo, eu assisti 5 episódios da série que eu mais amo.
É embaraço. Começou a apertar, eu vi que alguns irmãos já deu uma torcida assim. Eu sei que não é fácil. Os adolescentes então todos se ajustaram ali por causa dos dorama. Vocês acham que eu não sei? Eu tenho filho em casa lá, junior lá, que gosta de dorama. A gente sabe como é que funciona. Só que isso é embaraço. Sabe, você quer ver um negócio que é embaraço? Pastor, claro que não, isso aí é fisiológico. Não, é embaraço. Às vezes, prima Thalita, às vezes dá uma vontade de orar, mas bate o sono logo na sequência. Aí você olha as crianças assim, Thalita, fala, vou aproveitar que eles dormiram, em vez de eu ir orar, eu vou ir dormir um pouquinho. Descansar, ninguém é de ferro. É embaraço. Você quer ver outro embaraço? Amanhã, em nome de Jesus, vou levantar às 6 horas da manhã e vou jejuar até meio-dia. Não vai ter pão de queijo que vai me segurar. Mas quando chega lá no serviço, Bonfim, lá no meu serviço a gente tem esse costume. O parceiro vai sair de férias. Aí a gente fala que quem sai de férias faz a presa. Tem que fazer o café. Naquele dia que eu prometi ao Senhor, na noite anterior, Jesus, eu vou jejuar. Acordei 5:30 da manhã, fiz meu higiene, troquei de roupa, ajoelhei e falei, Jesus, me recebe, minha consagração, meu jejum, quero ser cheio do Senhor e tal. Estou firmão mesmo. Chego lá no serviço, o cafezão está lá na mesa. É suco de laranja, é pão de queijo, é coxinha, pão de queijo, lazarento. Não vem sozinho, trouxe um monte de gente junto. Todo respeito, Marcão, nós mineiros amam pão de queijo, principalmente a padaria pão de queijo, recheado, maravilhoso. É embaraço. Eu me testei hoje, irmão, para poder pregar para vocês. E em nome de Jesus, não vai me interpretar também. Não vai fazer o corte errado. Eu resolvi consagrar para vir pregar essa palavra. E aí eu levantei e fui dar almoço para as minhas filhas. E a Priscila hoje resolveu caprichar. Macarrão, molho, frango. Meu Deus. E lá fui eu dar almoço para a Estela. Mas eu juro para vocês, irmãos, sem nenhum pingo de falsidade, eu não estou aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu só estou querendo dizer para vocês, porque o mesmo pecado que bate aí, bate aqui. O mesmo embaraço que bate aí, bate aqui também, cerca aqui também. Pastor, com todo respeito e o amor que eu tenho pelo Senhor, mas o Senhor é livre de qualquer tentação de pecado, pastor? Não, né, pastor? E os embaraços, pastor, surge ou não surge? Aos montes. Mas que vontade que me deu de meter o garfo naquela coxa linda que estava lá. Mas dentro de mim eu falei assim, não. Eu preciso do Senhor Jesus. E por mais que essa coxa esteja maravilhosa, linda, e que eu estou com muita vontade de comer ela, eu não vou comer, porque eu vou honrar o teu nome. Eu preciso da tua graça para pregar essa palavra hoje à noite. Quando você foca em Jesus, ninguém te segura, ninguém te para, nada te faz desistir, nada te distrai. Foca em Jesus, Ele é o alvo, 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 Jesus é o alvo. Deixa o embaraço, deixa o pecado. Pastor, mas é meu horário de serviço. Sai desse serviço, troca, muda de horário, faça alguma coisa. Mas se desembarace, se desvencilhe, se livre. Não estou conseguindo. Tem um texto na Bíblia, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e até o 30, diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe esse peso desse embaraço? Vem para Jesus, que Jesus alivia você. Sabe esse pecado que você não consegue vencer? Vem para Jesus, que Jesus dá um jeito nisso para você.
Por isso que eu estou falando, Jesus é o caminho, Jesus é o alvo, mas Jesus também é verdade, Jesus é a vida, Ele é tudo, Ele é o todo, Ele é o completo. E eu quero, para nós realmente encerrar aqui, eu quero convidar você a chegar diante desse Jesus, por completo. Tem uma canção, por isso que é bom às vezes você resistir. Eu passei a semana inteira orando ao Senhor e pedindo uma palavra. Falei, Jesus, eu tenho texto, mas eu não tenho a palavra. Jesus, eu tenho texto, mas eu não tenho a palavra. Fala comigo de alguma forma. Achei de orar, Alexandre, e nada. Aí ontem à tarde, Alexandre, num café ali na mesa, à tarde, eu estava, aliás, a tarde que eu chamo, irmãos, é porque eu trabalhei de madrugada, então entenda por a tarde, meio-dia, tá bom? Aí eu estava sentado para tomar meu café, e eu costumo ligar um louvor. Aí eu liguei o louvor, e o louvor que tocou foi o Bom Perfume. E na hora que aquela canção começou, o Espírito Santo mudou tudo que estava em volta. Eu acho até que a minha esposa estava falando alguma coisa, as crianças estavam brincando, eu juro para vocês que eu não ouvi. A única coisa que eu ouvi foi a voz do Espírito Santo dizendo: prega para o meu povo que eu sou o alvo, e que graça é exatamente o que eu já te ensinei naquela tarde, conversando com aquele seu amigo. Eu estou focado em vocês. Desde o princípio, desde a criação, eu estou focado em vocês. Eu não me importo com o que vocês têm, eu não me importo com o que vocês fazem, no sentido de isso eu não vou levar em conta. Não é porque o que você faz que me é interessante. Não importa se vocês cantam bem, se vocês falam bem, não importa se vocês pregam bem, se vocês são excelentes funcionários, não me importa o que vocês fazem, eu não estou nem aí para isso, não é isso que eu estou olhando. Eu também não estou olhando se vocês têm carrão do ano, se vocês têm dinheiro, se vocês não têm, se vocês têm influência, poder, segurança. Eu não me importo com isso. Meu foco não está nisso. Meu foco é você. Eu quero você. Eu quero a sua alma. Eu quero o seu coração. Eu te dominando por completo, eu consigo dominar todo o resto. Eu tendo você por completo, eu tenho a sua vida por completa. E a minha expectativa é que esse mesmo empenho que eu tenho a respeito de vocês, que vocês tenham a respeito de mim. Que eu seja a única coisa que vocês vejam, a única coisa que vocês busquem, a única coisa que vocês precisem, porque essa é a realidade. E sendo assim, eu quero convidar você para que a gente se achegue diante de Jesus, o alvo, por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é o alvo. Por que você é crente? Eu sou crente porque eu quero morar com Jesus, porque eu quero andar com Jesus, porque eu preciso de Jesus, porque tudo na minha vida é Jesus. De repente os ventos e os embaraços e as coisas que estão surgindo na sua vida vão subir, vão zerar o volume. De repente você só não está conseguindo caminhar do jeito que você gostaria de caminhar, porque você está olhando muito para o lado. Você está olhando muito para as forças que você tem, para as condições que você tem, para as coisas que você sabe fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é que Jesus está ignorando isso, mas isso não importa no plano da salvação. O que importa para Jesus não é nada disso. O que importa para Jesus é você. E Ele deseja que a única coisa que importe na sua vida seja Ele. De repente você está preocupado com o que você vai comer amanhã, com a profissão que você vai ter no futuro, com o marido com quem você vai casar, a esposa com quem você vai casar. Você está preocupado com um monte de coisa, mas tudo aqui nesse plano terreno. E até são motivos e razões para você orar, consagrar, fazer campanha e buscar, e buscar, e buscar. Mas nunca você para buscar Jesus por Jesus. Está sempre buscando Jesus por alguma coisa que você precisa. E hoje Jesus veio aqui para dizer: você está errando o alvo, você está mirando errado.
Ok, é bom o emprego, é bom um carro novo, é bom, claro que é, filhão, eu sei que é, mas eu sou melhor que tudo isso. Você está entendendo a mensagem de Jesus para a sua vida? Eu sou muito melhor do que tudo isso, eu sou muito mais excelente do que tudo isso, eu sou muito mais perfeito que tudo isso, eu sou muito mais suficiente do que tudo isso. Então Jesus está te chamando aqui. Ei, mira em mim, foca em mim,